Ano de 1956. O Brasil vivia um período de grandes transformações. O recém-eleito presidente Juscelino Kubitschek tinha uma promessa ambiciosa: fazer o país avançar 50 anos em 5. Mas entre todos os seus projetos, um parecia impossível: construir uma nova capital no coração do Brasil. Naquela época, a capital federal era o Rio de Janeiro. Muitos acreditavam que transferir o centro do poder para o interior era uma ideia arriscada e cara demais. Mas a proposta não era nova. Ela já aparecia na Constituição brasileira desde o século XIX. JK decidiu transformá-la em realidade. O local escolhido ficava no Planalto Central, uma região distante dos grandes centros urbanos, coberta por cerrado e praticamente sem infraestrutura. Para muitos, era apenas um enorme vazio no mapa. Mas em poucos anos, aquele lugar se transformaria em uma das cidades mais famosas do mundo. E a corrida para construir Brasília estava prestes a começar. Para transformar a nova capital em realidade, o governo precisava de um projeto à altura do desafio. Em 1957, foi realizado um concurso nacional para definir o plano urbanístico da futura cidade. O vencedor foi o arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Seu projeto tinha um formato inovador. Visto do alto, o desenho lembrava um avião, embora o próprio autor preferisse descrevê-lo como uma cruz adaptada ao terreno. Enquanto isso, outro nome se tornava fundamental para o projeto: Oscar Niemeyer. Responsável pelos principais edifícios públicos, ele imaginou construções modernas que pareciam desafiar a gravidade. Palácio da Alvorada, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Cada obra ajudaria a criar uma identidade única para a nova capital. Mas havia um problema. Tudo existia apenas no papel. No local escolhido, não havia cidade, ruas ou prédios. Era preciso construir praticamente tudo do zero. E para isso, milhares de trabalhadores começariam a chegar ao coração do Brasil. Homens e mulheres que ficariam conhecidos como os pioneiros de Brasília. Os candangos. Com os projetos aprovados, começou a fase mais difícil: construir uma cidade inteira em apenas alguns anos. Para isso, milhares de trabalhadores partiram de diferentes regiões do Brasil rumo ao Planalto Central. Muitos vieram do Nordeste. Outros chegaram de Minas Gerais, Goiás e de diversas partes do país. Eles ficaram conhecidos como candangos. Enfrentavam jornadas longas, calor intenso, poeira e condições extremamente difíceis. Muitos viviam em alojamentos improvisados enquanto participavam da construção da futura capital. Apesar dos desafios, as obras avançavam em ritmo acelerado. Dia e noite, caminhões, máquinas e operários transformavam o cerrado. Estradas surgiam onde antes havia apenas vegetação. Prédios começavam a tomar forma. O que parecia impossível começava a se tornar realidade. Mas a velocidade da construção também trouxe problemas. Acidentes, dificuldades de infraestrutura e críticas aos altos custos começaram a surgir. Mesmo assim, o governo manteve o cronograma. Porque faltavam poucos anos para a inauguração. E o mundo observava com curiosidade o nascimento de uma cidade construída praticamente do zero. À medida que Brasília crescia no meio do cerrado, a pressão aumentava. Juscelino Kubitschek havia prometido inaugurar a nova capital ainda durante seu mandato. O prazo era extremamente apertado. Cada atraso poderia comprometer todo o projeto. As obras avançavam em ritmo frenético. Milhares de trabalhadores atuavam simultaneamente em diferentes pontos da cidade. Enquanto alguns construíam avenidas e redes de infraestrutura, outros erguiam os prédios que se tornariam símbolos do Brasil moderno. O Congresso Nacional começava a ganhar forma. O Palácio da Alvorada já impressionava visitantes. E novas construções surgiam quase diariamente. Mas nem todos acreditavam no sucesso da empreitada. Críticos afirmavam que o projeto era caro demais e que a cidade jamais funcionaria como capital. Outros diziam que Brasília era apenas um sonho impossível. Mesmo assim, o cronograma continuava sendo cumprido. A cada mês, a cidade ficava mais próxima de sua inauguração. E o momento que muitos consideravam impossível estava prestes a acontecer. 21 de abril de 1960. Depois de apenas 41 meses de construção, chegava o dia histórico. Brasília seria oficialmente inaugurada. Autoridades, jornalistas e convidados de todo o país viajaram para o Planalto Central para testemunhar o acontecimento.
O que poucos anos antes era uma região isolada do Cerrado agora abrigava uma nova capital. Juscelino Kubitschek realizou a cerimônia de inauguração com a sensação de ter cumprido uma de suas maiores promessas. A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília representava muito mais do que uma mudança geográfica. Era um símbolo de modernização e integração nacional. Pela primeira vez, o centro político do Brasil estava localizado no interior do país. As imagens da cidade impressionavam o mundo. As avenidas largas. A arquitetura futurista. Os edifícios monumentais. Tudo parecia representar um Brasil voltado para o futuro. Mas, apesar da inauguração, muitos desafios ainda estavam por vir. Porque construir a cidade era apenas o primeiro passo. Agora seria necessário transformá-la em uma capital capaz de funcionar plenamente. Mais de 6 décadas após sua inauguração, Brasília continua sendo uma das cidades mais fascinantes do mundo. O projeto idealizado por Juscelino Kubitschek transformou profundamente a história do Brasil. A nova capital ajudou a impulsionar a ocupação e o desenvolvimento do interior do país. Além de centro político, Brasília tornou-se um símbolo da arquitetura moderna. As obras de Oscar Niemeyer e o plano urbanístico de Lúcio Costa passaram a ser estudados internacionalmente. Em 1987, a cidade recebeu um reconhecimento histórico. Brasília foi declarada Patrimônio Mundial pela. Foi a primeira cidade moderna do mundo a receber esse título. Mas talvez o maior legado esteja nas pessoas que a construíram. Milhares de candangos deixaram suas terras, enfrentaram dificuldades e ajudaram a erguer uma cidade inteira em tempo recorde. Hoje, Brasília abriga os principais poderes da República e milhões de habitantes. O que começou como um sonho considerado impossível tornou-se realidade. Uma cidade construída no meio do Cerrado. Um projeto que mudou o mapa do Brasil. E uma das maiores realizações da história brasileira.